Nossos sonhos merecem a nossa disciplina. Tu já parou pra pensar quantas e quantas vezes a gente planeja e não realiza por falta de disciplina? Por que eu tô falando isso? Eu muitas das vezes eu começava alguma coisa e não terminava. Ela quer a euforia toda de começar um projeto novo ou tentar alguma coisa nova e não terminava. Eu comecei na minha vida 3 faculdades e nunca terminei essas faculdades. Comecei uma de engenharia e 2 de administração. Eu pude perceber que ao longo do processo não era a vida que era ruim comigo, sabe? Mas sim essa falta de disciplina, essa inconstância de começar alguma coisa ao longo da nossa vida e parar no meio do caminho e já era, sabe? Tu já parou para pensar que isso pode estar travando os nossos sonhos todos os dias em começar alguma coisa e não terminar? Fazer academia ao longo da vida, por exemplo, e 2 dias, 3 dias e não terminar, sabe? Esse canal, por exemplo, era para mim ter começado esse canal lá em 2019, quando eu pensei em criar um canal, mas a minha falta de disciplina em não começar um canal no YouTube, por exemplo, eu só criei o canal e nunca postei um vídeo, isso me atrasou. E a pergunta é, será que eu estaria um pouco melhor tendo me formado na faculdade ou estar aqui no YouTube desde 2019? Será que a minha vida estaria um pouco melhor? Não estou falando só em dinheiro, mas sim, pô, no aprendizado que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, quando a gente junta tudo, sabe? E quantas vezes a gente não realiza os nossos sonhos por falta de disciplina. Esses dias eu ouvi um vídeo onde o cara dizia assim, ó, se você tivesse disciplina, quem da sua família, quando você olhar daqui 1 ano, 2 anos, estaria tipo bem, sabe? Em, bem com você. Ou seja, que você tivesse disciplina, quem da sua família daqui 5 anos estaria com você nessa, sabe? Isso é muito verdade, porque a gente precisa pensar nas pessoas que estão ao nosso redor, sabe? Seja nossos pais, seja minha família, minha esposa, o meu filho futuramente. Ou seja, se a gente não faz por nós, a gente tem que fazer pela nossa família, pelos nossos pais que logo estão velhos, né? Estão envelhecendo. A gente precisa criar esse hábito de ter disciplina na nossa vida. E é isso que muda o jogo, sabe? Não existe uma fórmula mágica, não existe dinheiro fácil, não existe uma promessa que você vai ficar rico do dia pra noite, que você vai conseguir o seu sonho. Mano, a vida é dura, irmão. A vida premia aquelas pessoas que estão ali todos os dias fazendo o que precisa ser feito, sabe? Existe um livro que eu gosto muito, que é esse aqui, ó, Micro Hábito. Esse livro aqui, ele fala sobre a gente começar pequeno naquilo que a gente tanto quer, sabe? Porque muitas vezes da nossa vida a gente quer começar grande e logo a gente desiste, mas não é isso, sabe? A gente precisa começar de um jeito que seja fácil a gente começar e não parar ao longo do caminho. Como por exemplo esse canal aqui do YouTube, que eu me propus a gravar vídeos, mesmo que seja ruim hoje, mas eu tô aqui toda semana gravando um vídeo. Essa semana eu soltei 3 vídeos aqui no meu canal, sabe? Sempre tem aquela pessoa que vai que vai criticar você. Recebi um comentário essa semana onde eu gravei um vídeo sobre porque todo pobre é barulhento, e um cara comentou assim, ó, a sua linguagem é de pobre, sabe? Tipo, e pra mim, irmão, eu nem ligo, sabe? Porque se eu tô gravando vídeo, esse vídeo tá chegando até as pessoas, sabe? E isso que é o propósito, chegar minha mensagem até as pessoas que precisam ouvir. E às vezes essa pessoa fala,
sabe? Mas, tipo, ela não tem coragem de estar aqui mostrando a cara, gravando vídeo mesmo que seja ruim, mesmo falando mal, sabe? Ou seja, você precisa ser ruim para depois você se tornar bom. E falando um pouco de motivação, né? A motivação ela vai e vem. A motivação é como uma montanha russa, assim, ó. Que às vezes tá lá no alto, depois baixa, sabe? Então, às vezes é bom ter motivação na vida, por exemplo, um atleta que tá ali correndo uma maratona, um cara que tá ali nadando ali por alguns minutos, ele precisa ter motivação, sabe? De estar ali focado, se esforçando. Mano, mas na vida, irmão, eu aprendo que a gente precisa ter disciplina todos os dias, fazendo o que precisa ser feito, mesmo que às vezes não vê, sabe? Eu tô, como por exemplo esse canal, eu gravo vídeo, às vezes não tem pouca views, as pessoas não, tipo, não ainda, o YouTube não tá entregando meus vídeos, pô, mas eu tô aqui disciplinado como se tivesse milhares de seguidores aqui no meu canal do YouTube. E é sobre isso, sabe? É sobre a gente enfrentar mesmo as coisas. E se a gente ter disciplinas todos os dias, eu creio que a gente alcança o nosso sonho. Falta isso dentro de nós de fazer todos os dias para ser feito mesmo sem vontade, sabe? Por que não nós, sabe? Por que a gente não pode ter uma vida melhor? Por que a gente não pode morar num lugar legal? Por que a gente não pode ter um carro da hora? Por que a gente não pode ter uma família bacana, sabe? Por que não nós, sabe? Porque às vezes a gente só olha pelas pessoas e deseja aquilo que as pessoas têm, mas a gente não tem, não coloca foco, energia para fazer todos os dias precisa ser feito. Porque olhar o palco é muito mais fácil, né? Tipo, desejar o que as pessoas têm é muito mais fácil, né? Pô, mas precisa disciplina, mano. Precisa todos os dias colocar energia, sabe? Pra gente alcançar o nosso sonho, mano. Porque o nosso sonho merece a nossa disciplina. E quando a gente entende isso, irmão, já era, muda o jogo. Então, o Paulo lá de antigamente, quando começava as coisas e não terminava, pô, os anos passou e eu tô aqui, sabe? Não me formei na faculdade, não comecei meu canal no YouTube lá atrás. E aí? Tudo que eu começava, eu parava. Tudo que eu começava e parava. Isso é motivo de, sabe, de zombaria, principalmente quando você conta para as pessoas, tipo, elas acham que você tem obrigação de conquistar as coisas, mas até descobrir que, pô, você não precisa começar grande, começa pequeno, faz um pouquinho de cada todos os dias. Se você fazer um pouquinho, você tá na frente de 99% das pessoas. Porque aquelas pessoas que falam que vai fazer e não faz, sabe? Então esse canal aqui, o meu propósito é gravar meu vídeo, mano. Não importa quantas pessoas, quantos seguidores eu vou ter. A minha meta é gravar 1000 vídeos. E se eu gravar 1000 vídeos, essa é minha meta, sabe? Então é isso, irmão. Às vezes eu e você não alcançam nossos sonhos, não alcançou o nosso sonho ainda por falta de disciplina, porque a gente é ambicioso, mas é preguiçoso e a gente tem que parar com isso, mano. Parar de ser ambicioso, mas porém preguiçoso, sabe? A vida deseja muito. A vida vai premiar aqueles que realmente estão em ação, fazendo todos os dias, mesmo sem vontade, mas está ali fazendo, sabe? Todos os dias precisa ser feito, mesmo que seja um pouquinho, sabe? Hoje, tipo, já trabalhei hoje praticamente é 8 horas da noite eu tô aqui gravando um vídeo, porque por disciplina. Se não fosse a disciplina de eu comprometer comigo mesmo, de pensar na minha família, porque se eu vencer, a minha família também vai vencer, mano. Então eu tô aqui gravando um vídeo, sabe? Mesmo sem vontade, mas eu tô aqui. Mesmo falando às vezes errado, mas eu tô aqui, sabe? Então eu quero motivar você, tipo, a em busca disso, sabe? Mano, você já parou pra pensar que falta 3 meses por ano acabar, velho? Lá em janeiro, o que a gente prometeu fazer?
a gente tá cumprindo, a gente cumpriu a metade da meta. Então, às vezes a gente só planeja e esquece de executar. Esquece de pôr uma listinha ali de comportamento ali, o que, que a gente precisa fazer para a gente alcançar, por exemplo, emagrecer 10 quilos, alcançar a casa dos sonhos, alcançar o carro, abrir o nosso negócio. Quais são esses comportamentos que a gente vai ter para a gente alcançar isso, sabe? Então a gente precisa executar esse comportamento todos os dias, nem que seja um pouquinho e passinho de tartaruga, mas fazendo o que precisa ser feito. Bom, vou parar por aqui. Se você não conhece, meu nome é Paulo. Se esse vídeo tocou, se esse vídeo chamou a sua atenção, pô, deixa aqui um comentário. O que você acha, que você tem disciplina ou não? Você se identificou com alguma coisa? Deixa aqui embaixo pra gente conversar, porque eu gosto de responder os comentários, beleza? Então a única coisa que eu te peço, já se inscreva no canal, ativa o sininho, dá notificações para você não perder nenhum vídeo, porque aqui tem vídeo toda semana. Até o próximo vídeo, tamo junto e é nóis.